Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante Palavra de Deus. Todas as semanas nós gravamos um vídeo tratando sobre uma das lições que são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, geralmente vem com 13 lições, todo trimestre uma nova temática, e nós comentamos estas lições semanalmente. Toda segunda-feira nós disponibilizamos aproximadamente 7 horas da manhã, para que no domingo próximo, então você tem toda uma semana para estudar, né, para que no próximo domingo você possa ministrar a sua aula ou concluir os seus estudos. Nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar porque nós trazemos todas as lições comentadas em 10 tópicos que necessariamente, vai ampliar aí as suas ideias, vai desenvolver aí a sua percepção e vai te ajudar muito no seu trabalho como professor ou como aluno da escola dominical. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, principalmente você que recebe semanalmente o nosso vídeo aí via WhatsApp. Eu quero que você vá lá no YouTube, procure o vídeo, se você não souber, peça para o seu filho, para o seu neto, que ele vai saber. Procure o vídeo, lá tem um lugarzinho, você se inscreve, tem lá uma mãozinha que você deixa o like, quer dizer que você está reconhecendo o valor do vídeo. Isso para o YouTube tem muito valor. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas e lá deixe o seu comentário, conforme as suas percepções. Muito bem, queridos, nós estamos estudando nesse trimestre esta lição aqui que eu estou apresentando para quem está me assistindo pelo áudio, ou assistindo pelo vídeo, digo, e nós estaremos tratando sobre ela, uma lição que trata sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós somos brindados nesse trimestre com o comentário do nosso pastor Elianai Cabral, que é uma figura muito conhecida em todo o Brasil, alguém que tem escrito livros, tudo. Ele é conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e é o comentarista desse trimestre, Nós é que somos felizes em ter esse comentário. Fiquei muito feliz, irmãos, em saber que nesse trimestre nós trabalharíamos essa questão da família. Eu falei no primeiro vídeo, que todo primeiro domingo do mês, na igreja que eu dirijo aqui em Xanda Jaqueira 1, em Maceió, nós temos o culto da família, que é um culto muito bem frequentado, e um culto que nós tratamos especificamente de assuntos da família, porque entendemos que uma família estruturada produzirá uma igreja estruturada, mas uma família desestruturada certamente produzirá uma igreja desestruturada e, consequentemente, uma sociedade também desestruturada e doente. Muito bem, na primeira lição nós estudamos sobre quando a família age por conta própria. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, no nosso playlist aí você pode acessar e você vai ouvir nosso comentário, muito interessante. Hoje nós vamos estudar sobre um dos pecados que os pais cometem, que é a predileção dos pais por um dos filhos, quando os pais têm lá o seu queridinho, quando os pais preferem um filho ao outro. Isto é um pecado, é um erro, e que muita gente até inconscientemente comete esse pecado, vamos dizer assim. Muito bem, o texto áureo da nossa lição nos diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 25, versículo 28. A verdade prática nos diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 25, versículos 19 a 28, que nos diz assim:
E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó, que é o nosso texto áureo. Muito bem, queridos, a lição tem um comentário que vai dar uma visão aí ampla, né, e panorâmica da nossa lição. Tem aí o primeiro tópico, que trata sobre o plano de Deus para a família e sua presciência, que é esta capacidade de Deus saber tudo antecipadamente. Segundo lugar, o conflito familiar. Terceiro lugar, o problema da predileção por filhos na família, isso é um problema. Por fim, a lição termina, então, aí, claro, com uma conclusão. Então, meus queridos, leia a lição. Quem tem esta lição que eu estou aqui estudando é a lição de mestre. Ela tem aí alguns subsídios, né, como o plano de aula, tem aí auxílio da vida cristã, o 1 e o 2, tem as sinopses dos tópicos e tudo mais. Isto ajuda muito no seu estudo. Leia a lição, observe os tópicos, e nós vamos agora fornecer, dentro desse tema, desse título, a predileção dos pais por um dos filhos, nós vamos fornecer, então, 10 tópicos que lhe ajudarão no seu estudo desta lição. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu anotei aqui, predileção por conveniência. Como brota essa predileção? Por que um pai e uma mãe preferem mais um filho ao outro? Muitas vezes por uma questão de conveniência. O que é que eu quero dizer? É que aquele filhinho querido, aquele filho mais amado, proporciona para o pai e para a mãe aquilo que eles querem. Esse filhinho satisfaz o pai e a mãe. Esse filho corresponde às expectativas do pai e da mãe. Todos nós, eu tenho 3 filhos, né? Você tem aquele filho que é mais chegado, mais carinhoso, você tem aquele que é mais distante, né? Você tem aquele que é meio termo, né? Mas o que não pode acontecer é a predileção. Esse meu filho é predileto. Então, muitas vezes essa predileção nasce por conveniência. Veja aqui nos versículos 27 e 28, aqui da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, que os meninos cresceram. Esaú foi varão perito na caça, foi o seu dom, o seu talento, né? Varão do campo. Jacó era varão simples, habitando em tendas. Aqui a gente aprende que os nossos filhos não são iguais. Cada um tem a sua inclinação, cada um tem o seu temperamento, cada um tem suas reações, enfim, não é? E o versículo 28 vai dizer, que aqui é o versículo-chave, que é o texto áureo, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Creio que havia mais alguma coisa, mas o destaque aqui é que essa predileção por Esaú,
por parte de Isaac, é porque Esaú era caçador e Isaac gostava da caça. Então, o que é isso? Conveniência, né? Ele está atendendo aos meus interesses, aquilo que eu quero. É um erro nós termos um filho predileto porque ele atende às nossas conveniências? Sim, não é? Um filho, mesmo que não atenda, ele deve ser amado como os outros filhos são amados também. Ok, terceiro tópico e subtópico 1, tem também alguma informação aí. O comecinho aqui diz assim: Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia de Gênesis 25, 23. Então, na interpretação do nosso comentarista, houve por parte de Isaac uma fraqueza. Tudo bem que ele gostava de caça, tudo bem que ele gostava do filho que era caçador, mas isso não pode ser o motivo, ser a razão, não é, de que você se incline, não é, para que esse filho seja um filho predileto. Então, predileção por conveniência, isso aqui é um problema, está errado. Segundo lugar, predileção por foco exclusivo. Isso aqui é um comentário meu à parte. Predileção por foco exclusivo. O que é que eu quero dizer? Aqui já é outro enfoque. É que aquele filho muitas vezes é privilegiado, aquele filho é predileto, é o queridinho do papai e da mamãe, porque ele tem uma qualidade específica que os pais destacam. Porque as pessoas, irmãos, têm virtudes e têm defeitos. Se eu foco mais nos defeitos da pessoa, eu vou odiar essa pessoa, vou rejeitar, vou desprezar esta pessoa. Se eu foco nos pontos positivos desta pessoa, a tendência a que eu a tolere mais, a que eu a ame, a que eu esteja pronto a lhe servir e aceite a sua presença junto a mim, é muito maior. Não é? Então, o que acontece, deixando de lado a conveniência, que foi o primeiro tópico, né? De repente, Isaac focou nesta qualidade de Esaú, e isso estava definindo todo o futuro. Não é? Mas quem era Jacó? Jacó não tinha qualidades também? Ele tinha qualidades e defeitos. Esaú tinha qualidades e defeitos. Como eu tenho qualidades e tenho defeitos, você tem virtudes, mas você também tem defeitos, né? Dependendo do ângulo em que as pessoas olhem, do ângulo em que as pessoas considerem, você será rejeitado ou você será aceito. Então, essa predileção, muitas vezes, é por um foco exclusivo. Ah, meu filhinho gosta tanto de estudar. Isso parece que é coisa do outro mundo. E isso faz com que eu traga ele para ser predileto. Ah, esse meu filho, ele, toda vez que eu chego em casa, ele me dá um beijo e me dá um abraço. Tudo bem que você vai se aproximar, mas isso não é o motivo, não é, de nós gerarmos esta predileção. Então, segundo lugar, predileção por foco exclusivo. Eu estou dizendo que essa predileção ela está derivando de uma qualidade boa que este filho tem, e a gente despreza os defeitos, claro, né? Por esta qualidade, ele é o meu predileto. Mas o outro não tem qualidades também, mas não é a qualidade que eu quero observar. Então, predileção por foco exclusivo. Terceiro lugar, predileção por desconhecimento do plano de Deus. Havia um plano de Deus, um plano maior. E quando há o desconhecimento desse plano, isto sempre acontece por desconhecimento do plano de Deus, até porque, irmãos, as coisas costumam acontecer ao contrário, né? Os últimos serão os primeiros. Às vezes, aquele que é mais rejeitado na família, mais desprezado, quiçá, se já não está excluído da família, esse é o que Deus escolhe. Então, veja bem, nós fazemos isso, essa predileção e essa discriminação,
não é? E gerando essa competição dentro da família, porque muitas vezes desconhecemos o plano de Deus. Deus tinha um plano na vida de Jacó, tinha um plano também na vida de Esaú. Os dois participaram de planos distintos de Deus. Deus tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida. O desconhecimento desse plano dentro da família faz com que haja predileção. Vamos ver tópico 1 e subtópico 1. Uma observação aqui interessante. Tópico 1, subtópico 1. Está dizendo aqui: o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Isso aqui, irmão, já começa o plano de Deus. O comecinho, tópico 1 e subtópico 1, diz assim: Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz, aí sim, que o patriarca orou ao Senhor para que a madre dela fosse aberta. Olhe que há todo um enredo e Deus trabalhando. É muito interessante que a esposa de Abraão é estéril, a esposa de Isaac é estéril e a esposa de Jacó é estéril. Por que, Senhor? Se nesses patriarcas estava o grande plano, até o plano redentor do Senhor, mas é isto mesmo. Deus é Deus, pela capacidade que possui de nos surpreender sempre, e muitas vezes a dificuldade é criada para que se manifeste a glória de Deus de maneira mais destacável, né? Foi como Lázaro, quando morreu, Jesus deixou passar 4 dias, né? O impacto foi muito maior. Muito bem. Vamos então ler outra referência que está ainda no subtópico 2. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaque e Rebeca, e eles conceberam filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaque. Então, muito antes, irmão, desse negócio de caça e essas coisas todas, lá na eternidade, vamos dizer, o plano de Deus já está se desenrolando, no ventre da mãe os planos de Deus já estão desenrolando, aí dentro tem 2 nações, são nações rivais, por isso que está essa briga aí, mas Deus tem um plano com essas nações. O desconhecimento desse plano é que leva a que eles se inclinem então para esta predileção. Terceiro tópico ainda, subtópicos 1 e 2. Há mais informações aqui. Veja bem, lá no meio diz assim: Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus, aqui está, para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentissem prejudicados. Prosseguindo, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Então, meus queridos, terceiro tópico, predileção por desconhecimento do plano de Deus. Se nós conhecêssemos o plano de Deus para a vida dos nossos filhos, nós não
atuaríamos com predileções. Quarto lugar, predileção que gera divisão no lar. A predileção vai gerar divisão no lar, porque o esposo sabe que a mãe gosta mais daquele menininho, a mãe sabe que o pai gosta mais daquela menininha, não é? A menininha sabe que a mãe gosta mais do menino, e o menino sabe que o pai gosta mais da menina, enfim. Isso vai gerar divisão no lar. Nossa verdade prática diz que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Também na nossa introdução está escrito assim: nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente, sublinhe isso aí, fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos, um ambiente de guerra, um ambiente de disputa, um ambiente de intriga, um ambiente de inveja e ambiente de ciúme, por aí vai. Então, predileção que gera divisão no lar. Vamos então para o nosso quinto tópico. O nosso quinto tópico nos diz: predileção que produz doença emocional. Olha que coisa grave, irmãos. Será que nós não temos algum filho que está doente e essa doença derivou do fato dele perceber que estava sendo preterido pelo outro irmão, pela outra irmã, que o pai e a mãe amavam mais o outro irmão, a outra irmã do que ele, não é? E nós temos uma tendência a subestimarmos a percepção da criança. Nós achamos que as crianças, elas não estão entendendo nada, elas não estão sentindo nada, elas não estão percebendo nada. Eu costumo dizer, abrindo um parêntese aqui, quando convido os pais para que vão ao culto das crianças, eu digo: olha, meu irmão, você não sabe a influência positiva do seu filhinho ver você lá no cultinho dele na igreja. Então o pai diz assim: não, quando é criança, deixo meu filho lá, e lá ele vai comer pipoca, vai chupar pirulito, e está tudo bem, e os pais vão para casa, e a criança quer mostrar alguma coisa e não tem a quem mostrar. Eu, quando vou ao culto das crianças, que só não vou quando não posso ir, mas quando eu vou, eu noto que eles sentem a diferença. E quando eu não vou, alguns deles reclamam porque eu não fui. Então, meus queridos, eu trouxe esse assunto porque as crianças são como uma esponja que absorve tudo. E uma criança sentindo-se desprezada pelos pais, sentindo-se deixada de lado pelos pais, excluída, preterida, né? Enfim, pelos pais, essa criança pode ter um comprometimento no seu desenvolvimento emocional. E nós temos muitas crianças assim, não é? Crianças que veem os pais brigando em casa, não é? Crianças que veem o pai chegar bêbado, crianças que sabem que o pai tem um amante fora, não é? Crianças que estão vendo a mãe chegando bêbada também, tem mãe que chega bêbada em casa também. Então, isso tudo não é só a predileção, outras coisas também negativas vão afetando a criança e abalando a criança emocionalmente. Daqui a pouco a criança está com úlcera, está com gastrite, daqui a pouco está com mancha na pele, daqui a pouco essa criança está caindo o cabelo. Enfim, irmãos, vai aparecendo, porque às vezes a criancinha não fala, mas ela de alguma forma vai externalizar essa frustração. Terceiro tópico e subtópico 3, vamos ler aqui uma informação também interessante. Está bem no finalzinho do subtópico 3, diz assim: o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia, olha só, irmãos, uma tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, conforme o Salmo 127, versículo 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção, anote aí,
os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Quando não fazem a predileção, eles evitam esse futuro de trauma e problemas emocionais. Mas quando há a predileção, você pode estar construindo um futuro de trauma, de problemas emocionais, como depressão e outras coisas. Às vezes essa criança come demais, é obesa. Por que ela come demais? Ela come demais porque comeu um prazer. E às vezes o desprezo que ela sofre por papai e por mamãe, essa dor, a compensação, ela faz com comida. Essa criança come desregradamente, desenfreadamente, e daqui a pouco está aí criança obesa, aquela coisa toda. Aquilo é um clamor. Ele muitas vezes não sabe gritar, não sabe dizer, mas ele sente. Não é? E isso vai se refletir, estourar em algum lugar. Então, predileção que produz doença emocional. Sexto lugar, predileção que se choca com os princípios de Deus. Ora, irmãos, a predileção nós já colocamos aqui inicialmente como um pecado. Né? Você não pode preferir um filho ao outro. Você não pode dar mais valor a um filho do que a outro. Dar mais atenção ao filho do que ao outro. Valorizar mais um filho do que o outro. Isso é pecado. Os nossos filhos são bênção de Deus, devem ser amados de igual forma, né? E tudo mais. No plano de aula, aqui da lição do mestre, nesse tópico 2, e onde tem aí motivação, mas na frente tem assim: para que os filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental, sublinha aí, irmãos, fundamental, que os pais entendam que o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Cada ser humano tem as suas características peculiares e é relevante no plano de Deus para alcançar as famílias. Então, veja bem, quando nós agimos assim, nós agimos em desconformidade com a palavra de Deus. Muitas vezes, como eu falei no tópico 1, né, predileção por conveniência, isso é fruto do egoísmo. Então, é um pecado e a gente precisa corrigir, porque a predileção se choca com os princípios de Deus. Deus tem filhos prediletos? Não. Deus não tem filhos prediletos, né? A oportunidade está lançada para todos, né? Quem busca ao Senhor, encontra ao Senhor. Quem não busca ao Senhor, não encontra ao Senhor. Quem pede, ele dá. Quem não pede, ele não dá. Quem bate a porta, ele abre. Quem não bate, ele não abre. Né? Então, você vai fazendo a sua parte. Então, meus queridos, como pastor eu faço para criar os meus filhos, então, de forma correta, sem esse veneno da predileção? É só ler Bíblia, né? O segredo é a gente ler a Bíblia, irmãos. Eu tenho incentivado, né? Estou repetindo aqui talvez tardiamente, né? Mas tenho incentivado os irmãos a lerem a Bíblia todo ano. Vocês que me ouvem aí pelo rádio, pela internet, pelo canal da igreja, né? AD Alagoas, que me assistem no YouTube, nós estamos todos os anos, nós fazemos o propósito de ler a nossa Bíblia toda. Nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e teológico. Hoje eu fui ministrar no culto na igreja, hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é 31, ou são 31 de março, não é? O último dia do mês de março. Eu já soube de uma irmãzinha que já terminou de ler a Bíblia. Começou em janeiro, já terminou. Não é? Que coisa linda, estou vendo os irmãos aderindo à leitura da palavra. Por quê? Tudo o que você precisa está aqui. Como vou educar meus filhos? Tem aqui. Pode não ter particularidades desse ensino, mas tem os princípios, que é o principal. Então, a predileção se choca com os princípios de Deus. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não me ama mais do que ama você. Deus não ama mais a nós do que aquele irmão trabalhoso, aquele irmão chato, vamos dizer assim. Né? Deus ama a todos. Glória a Deus por isso. Por isso que Tiago diz que toda boa dádiva vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.
Sétimo lugar, predileção pela falta de compreensão pessoal. Às vezes essa predileção nasce porque nós não compreendemos os nossos filhos. Isso é uma dificuldade que nós temos. Compreensão é algo difícil para nós. A gente tem que estar ensinando isso, meu irmão, compreenda. Olha, casamento só anda, só prospera, só dá para a gente viver junto se houver compreensão, se houver tolerância, renúncia e compreensão. Vamos ver aqui no auxílio da vida cristã, o primeiro, diz assim, o passo essencial para ajudar uma pessoa é lidar com as suas percepções. Olha, eu vou ler lá de cima, vou ler logo esse comentário aqui. Para estabelecer os seus filhos numa identidade forte e positiva, em primeiro lugar, você precisa entender como eles se sentem. Olha aí, isso é empatia. Sempre que um filho diz ao seu pai, você não entende, sinais de alarme deveriam disparar na mente desse pai. Isso não quer dizer que seus filhos sempre tenham razão quanto ao que sentem. No entanto, o passo essencial para ajudar uma pessoa a lidar com as suas percepções. A criança que diz que o seu pai não a compreende pode estar desejando que a escutem e ouçam. Sempre que os nossos filhos nos dizem isso, a maioria de nós faz a coisa mais fácil, fica zangado e se afasta. Afinal, sempre é mais fácil reagir do que compreender. Tiago deu o seguinte conselho: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Acho que isso é particularmente necessário para os pais. As crianças irão romper as suas regras e o seu coração. Mas, quando você se comunicar com os sentimentos delas, estabelecerá uma conexão que tornará a cura muito mais fácil. Então, meus queridos, a síntese desse comentário é: aprenda a compreender os seus filhos. E, muitas vezes, a predileção acontece porque nós não compreendemos os nossos filhos. Deus, como eu vou compreender, né, esses filhos com uma mente assim, tão complicada, com a diferença de personalidade, essas coisas todas. Peça a ajuda de Deus, porque o Espírito Santo está entre nós e uma das suas missões é nos ajudar. Nos ajudar nas nossas fraquezas, nos iluminar, nos ensinar. Ok, meus irmãos? Oitavo lugar, vamos caminhando aí para o final, predileção por não saber conviver com os diferentes. Aqui nós temos uma grande dificuldade. Eu fazia a faculdade de teologia e eu tinha um professor muito bom, o pastor Luther King, né? Se ele estiver me ouvindo em algum lugar, Deus o abençoe muitíssimo, mas foi um excelente professor na minha faculdade de teologia. E essa tônica ele sempre estava fazendo para nós, que era aprender a ouvir o diferente e aprender a conviver com o diferente. Na realidade, meus queridos irmãos, nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. A grande luta num casamento é para que o marido, é a luta de que o marido quer que a sua esposa seja igual a ele. Nunca vai conseguir. E a esposa lutando a vida inteira para que o marido seja igual a ela, também nunca vai conseguir, porque o marido é o marido, a esposa é a esposa. Cada um tem a sua própria personalidade. E os nossos filhos são outra personalidade. Eu tinha um companheiro na faculdade que ele dizia: olha, você é um problema. Quando você casa, você arranja outro problema. Quando nasce o primeiro filho é outro problema, quando nasce outro filho é outro problema, quando nasce outro filho é outro problema. Cada cabeça, um mundo e um mundo de problemas. Não estou dizendo que os filhos não são bênção, tá, irmãos? Entendam. Mas nós, como pessoas em si, já somos problema. Não é? Então, se nós não aprendemos a conviver com os diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, você tem 2 filhos, né? Um casalzinho, gêmeos, eles são diferentes. Eles não são iguais e não são a mesma pessoa. Então, o que acontece?
Muitas vezes a predileção é por não saber conviver com os diferentes. Eu vou gostar de quem é mais parecido comigo. Eu vou gostar de quem é mais igual a mim. Seus amigos ou os seus melhores amigos não são os que te criticam, não é? Deveria até ser um grande amigo seu, aquele que lhe critica, porque está corrigindo muita coisa em você. Mas nós não queremos. Nós não queremos pessoas que nos contestem, pessoas que apontem os nossos erros. Às vezes nós não queremos nem pessoas que nos deem uma opinião. Isso é muito grave, não é? Nós precisamos aprender a conviver com quem é diferente. Todo mundo não tem que pensar igual a você, não tem que falar igual a você, não é? Nós temos que nos respeitar. Aí sim. Agora, eu não tenho a obrigação de pensar como o senhor, como a senhora. A senhora não tem a obrigação de pensar como eu. Eu estou dando aqui esta aula e tem gente que diz, não, eu não concordo com o pastor Walter Pereira. Bom, ele fica com a sua verdade, eu fico com a minha, né? E Deus, que é a verdade absoluta, vai mostrar com o tempo quem tem razão nesse negócio aí. Então, predileção por não saber conviver com os diferentes. Olha o tópico 2 e subtópico 3. Nos diz assim: em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. E são gêmeos, tá, irmãos? O menor, Jacó, teria uma descendência forte. E o maior, o mais velho e por isso primogênito, Esaú, serviria ao menor. Olha o paradoxo. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaque achava que logo morreria, por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Então, meus queridos, a dificuldade de conviver com os diferentes, a dificuldade de entender os diferentes. Então, nós temos, você aí tem 3, 4 filhos, ou tem 2 filhos, um filho é diferente do outro, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem uma reação, não é? Cada um tem uma postura, e eu tenho que aprender a conviver. Se eu não sei conviver com os diferentes, eu só vou me afinar, só vou ter como predileto aquele que é mais afinado com aquilo que eu sou, com aquilo que eu penso. E isto é um erro, não é? 9º lugar, predileção pela falta de habilidade dos pais. Oh, meus irmãos, nós precisávamos fazer uma faculdade, não é, de paternidade. Infelizmente, a gente casa novo, né? Muita gente aí casa nova, e sem nenhuma experiência, e aí comete tantos erros, né? Porque eu digo sempre que quem está estragando os pais hoje são os filhos. Não é a escola, não é o mundão lá fora, não. Muitas vezes, não são todas, muitas vezes quem está estragando os filhos são os próprios pais em casa mesmo, com um amor, mas um amor leviano, com um amor muitas vezes permissivo, e isso está destruindo pais que não corrigem, pais que não educam, pais que não colocam limites nos seus filhos. E Samitiba já dizia, quem ama, educa. Foi um livro dele, um best-seller, né? No plano de aula da nossa introdução, olha o que vai dizer aqui. O plano de aula tem uma introdução. Aí diz assim: o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. E cabe aos pais a responsabilidade, olha, cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Vale destacar que a formação do caráter dos filhos tem como referência o relacionamento sadio entre os pais, o qual é a principal referência para os filhos. Então, meus queridos, falta de habilidade. 3º tópico, subtópico 3, bem lá no início. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os 2 filhos,
faltou a Isaque, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. Erro dos pais, tragédia dos filhos. Então, meus queridos, nós aprendemos aqui nesse 9º tópico que muitas vezes essa predileção existe pela falta de habilidade dos pais. Pais sem instrução. Eu falei na primeira lição que eu não realizo o casamento de ninguém. Inclusive, a minha filha, quando foi casar, o noivo morava fora. Eu falei, venha para cá, traga o noivo, porque ele vai ter que fazer o curso de noivo com você, para que a gente pudesse dar as instruções e casar de forma responsável. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que a grande maioria está casando sem saber nem o que está fazendo. Quando se depara com a realidade do casamento, que a realidade vai aparecer, aí vai um para o norte e outro para o sul. Essa falta de habilidade prejudica a relação dos cônjuges e prejudica também a educação dos filhos. Último lugar, fechando a nossa lição, predileção pelo desprezo à palavra do Senhor. Vai esse tópico aí à parte. Essa predileção existe muitas vezes pelo desprezo à palavra do Senhor. Desprezo à palavra do Senhor implica em desconhecimento, em ignorância. E isto vai repercutir na nossa família, não é? Meus queridos irmãos, a Bíblia é o livro de Deus para o nosso coração. Ela é a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos, o Espírito Santo se encarregou de deixar aqui para todos nós. Então, você que ainda não leu a Bíblia toda, leia. Não viva somente da Bíblia do seu pastor, da Bíblia do seu professor de escola dominical, da Bíblia da sua mamãe e do seu papai, da Bíblia da dirigente de círculo de oração. Não, leia a Bíblia. O crente precisa aprender como ovelha a pastar sozinho. Tá bom, meus irmãos? Então está aqui algumas colocações, algumas palavras de orientação, algumas percepções, não é? Se isso te ajudou, eu fico muito feliz. Se você não conhecia esse nosso canal, o padrão é esse aqui, né? Que Deus te abençoe. Não deixe aí de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e fazer seu comentário. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, nosso próximo programa, se Deus assim o permitir.